Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Com muita alegria quero receber você aqui para o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja. Hoje nós iremos dar continuidade e falaremos a respeito da profissão de fé. Mas esse vídeo aqui é um vídeo introdutório da profissão de fé, porque nós falaremos apenas a respeito do símbolo dos apóstolos e do símbolo niceno-constantinopolitano. Você vai poder entender melhor aquilo que eu estou falando aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você para que nós fizéssemos uma oração para que o nosso encontro seja realmente conduzido pelo Espírito Santo e que nós possamos, de fato, mergulhar naquilo que a nossa igreja nos ensina. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos na nossa igreja duas profissões de fé, dois tipos de profissão de fé. Nós temos aquela que é a nossa profissão de fé mais conhecida, que nós rezamos na Santa Missa, que nós rezamos ali quando a gente vai rezar o nosso terço, o nosso rosário, segurando a cruz, que é a profissão de fé apostólica, ou o símbolo dos apóstolos, como nós costumamos ouvir e dizer. É aquela profissão de fé que a gente reza na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Mas nós temos também uma outra fórmula para professar a nossa fé. E esta fórmula se chama, que é uma profissão de fé, o credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Bom, por que ele tem esse nome? Essa profissão de fé ela foi elaborada por dois concílios. Primeiro o concílio de Nicéia e depois o concílio de Constantinopla. Ele completou, o concílio de Constantinopla foi lá e completou algumas partes deste credo. Então, ele segue uma outra fórmula, né? Ele tem uma outra fórmula. Por exemplo, em vez de a gente começar dizendo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele diz creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Em algumas ocasiões, na liturgia, algumas missas especiais, eu não sei se você já reparou, a gente reza esse credo niceno-constantinopolitano. Ele é um credo um pouco mais completo, ele tem algumas fórmulas, né, mais explícitas a respeito daquilo que nós acreditamos. Então, eu particularmente gosto bastante desse credo niceno-constantinopolitano, porque ele traz ali muitas informações, né, que a gente encontra no credo dos apóstolos apenas nas entrelinhas. Né? Então, esse aí, eu não gosto de dizer isso, mas ele parece ser mais completo, ele tem mais fórmulas, assim, né? Mais artigos de fé. É interessante a gente ver, né? Depois, com o passar do nosso estudo aqui, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais a respeito desses complementos que nós temos no credo niceno-constantinopolitano, tá bom? Então a igreja, ela criou fórmulas concentradas, digamos assim, para que nós pudéssemos, em poucas palavras, de uma maneira bastante didática, inclusive, professar a nossa fé. Quando a gente tem lá uma fórmula pronta, por exemplo, né, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nessa única expressão, Criador do céu e da terra, tem um monte de coisa que está concentrada nessa profissão de fé. Tem toda uma revelação bíblica a respeito disso, tem todo um estudo, né, não apenas bíblico, mas da tradição da igreja, daquilo que o magistério nos fala a respeito disso, a respeito do céu, da terra, né, o que quer dizer que Deus é o Criador da terra, por exemplo, o que quer dizer que Deus é o Criador do céu. É apenas dizer que Deus criou o firmamento? É muito mais do que isso. Essas fórmulas, inclusive, ajudavam muito os catecúmenos no início da igreja, aqueles que estavam se preparando para receber o batismo, para que eles pudessem memorizar a nossa fé de uma maneira assim resumida.
né? Então, quando a gente tem o credo, nós temos apenas artigos de fé que são fórmulas concentradas. É por isso que é importante a gente se aprofundar na profissão de fé. A gente se aprofundar em cada uma das verdades de fé que está ali contida numa única palavra. Quando eu digo a palavra Pai, quando eu digo crer em Deus Pai, nesta palavra tem todo um conteúdo bíblico da revelação, do Antigo Testamento, dos Evangelhos, né, que a gente precisa se aprofundar para entender a profundidade da nossa fé. E, infelizmente, hoje muitos católicos não conhecem a sua própria fé, não conhecem, não sabem aquilo que estão professando, né? Então, é importante a gente conhecer a fundo. E eu posso até ler para você, se você pegar aí, abra o seu catecismo no parágrafo 184, logo em seguida do 184 aí, nós temos os dois símbolos, as duas profissões de fé. Nós temos o símbolo dos apóstolos e nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano. A igreja chama de símbolo, né? Então, olha só, o símbolo dos apóstolos você já conhece, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Você já conhece. Eu gostaria de ler com você, para você conhecer, caso você ainda não conheça, o credo niceno-constantinopolitano. Ele diz assim, ó: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Que maravilha, né? Então ele é enorme assim, ele é bem completo, o niceno-constantinopolitano, e quando a gente vai rezando, a gente consegue meditar melhor aquilo que a gente está falando, a gente consegue se aprofundar, né? Já ali na oração a gente já consegue ter algumas pistas que nos levam a algo mais profundo do que o símbolo dos apóstolos. Embora, claro, a gente saiba que o símbolo dos apóstolos seja aquele que a gente reza com mais frequência. Quando a gente fala ali de Jesus, né, que ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, ele que foi gerado, mas não criado. Jesus, ele sendo Deus, ele não pode ser criado. Ele se encarnou e foi gerado, não criado. O credo deixa isso muito claro, até para combater muitas heresias que a gente já tinha na época. Naquela época já existiam muitas heresias e a igreja teve que dar alguma resposta. Por isso que ela precisou explicitar melhor a sua fé para combater certas heresias que a gente tinha na época, né? Tantas heresias cristológicas, por exemplo, que diziam que Jesus ele era Deus, mas ele não chegou a se encarnar verdadeiramente, como se fosse ali um fantasminha, né? Ele não teria recebido a carne humana mesmo. Alguns diziam que Jesus não teria sofrido na cruz. Havia muitas heresias, tanto com relação a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós tínhamos várias heresias e a igreja precisou então deixar claro que a sua fé não podia dar brechas a esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente tem o niceno-constantinopolitano. Então, espero que você tenha entendido, né, com este vídeo
que nós temos o símbolo dos apóstolos, aquela profissão de fé que é um pouco mais sucinta, mais objetiva, mais resumida, e nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que é fruto dos concílios de Nicéia e Constantinopla, e ele é mais cheio de detalhes, ele traz mais detalhes para nós, traz um desenvolvimento um pouquinho maior a respeito dos dogmas da nossa fé. Bom, então se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.